Quando uma transformação dá errado, a empresa quase sempre procura um culpado sofisticado: a ferramenta, o fornecedor, a arquitetura, a tecnologia, que ainda não estava madura. Mas a verdade costuma ser menos elegante e mais desconfortável. O sucesso ou o fracasso quase sempre seguem padrões repetidos de gestão. Tecnologia acelera o que já existe. Se existe clareza, foco e disciplina, ela vira alavanca. Se existe confusão, dispersão, incentivo torto, ela vira amplificador de caos com custo recorrente e aparência de modernidade. Esse capítulo é importante porque tira a discussão do glamour do stack e leva para o terreno que realmente decide o jogo: método, prioridade e execução. Transformações que funcionam têm uma tese de valor que qualquer executivo consegue repetir sem abrir a apresentação. E não é uma frase genérica sobre inovação, é uma frase de contrato com o negócio. Algo como: reduzir custo unitário sem perder SLA, aumentar conversão em uma jornada específica, reduzir perdas com automação inteligente, melhorar retenção em um ponto crítico da experiência. Essa clareza muda o comportamento da organização porque simplifica trade-offs. Quando duas áreas disputam prioridade, a tese vira árbitro. Quando surge uma nova ideia, ela é testada contra o que move a métrica principal. Quando o portfólio começa a inflar, a tese ajuda a dizer não. Sem isso, acontece o padrão clássico de falha. Cada área cria sua própria interpretação de transformação, o portfólio se fragmenta e a empresa entra num regime de muita atividade com pouca convergência. Ou seja, o sucesso raramente começa com tecnologia brilhante. Começa com uma tese clara o suficiente para alinhar decisão, orçamento e comportamento. Transformações falham menos por uma grande explosão e mais por desgaste progressivo. Elas vão andando, acumulam backlog, multiplicam comitês, mantêm iniciativas demais abertas e operam sem dono claro do resultado. É uma falha elegante, não escandalosa. E justamente por isso, perigosa, a empresa continua aparecendo ativa, produz slide, gera ritual, fala o vocabulário certo, mas vai perdendo foco, capacidade de decisão e energia operacional. O orçamento cresce, o valor não acompanha e o cansaço organizacional se instala. Nesse cenário, ownership vira detalhe quando deveria ser eixo central. Porque, sem dono claro, ninguém arbitra a dependência, ninguém cancela o que não funciona, ninguém fecha o loop entre evidência e decisão. Vale observar que o oposto do fracasso não é entusiasmo, é execução repetível. Transformação madura não vive de arrancadas, vive de cadência, de portfólio controlado, de responsabilidades explícitas, de ritmo de entrega e aprendizado que se sustenta sem heroísmo. Importante destacar que as histórias que dão certo não são as que evitam erro, são as que aprendem rápido, incorporam correção e mantêm método mesmo sob pressão. Isso significa operar com um ritmo em que o aprendizado acontece toda semana e não só depois de uma grande entrega. Significa manter o comitê executivo bem informado, não com tecnicismo, mas com narrativa, números e decisões. Significa transformar IA de palavra de moda em capacidade industrial governada, com retorno esperado, risco conhecido e limite definido. E aqui aparece um traço decisivo das empresas que amadurecem. Elas não tratam melhoria contínua como ideal bonito, tratam como disciplina operacional. O que funciona é revisto, consolidado e escalado. O que falha é corrigido ou encerrado. O que gera aprendizado vira memória institucional. Esse padrão que cria previsibilidade, reduz desperdício e evita que a organização dependa de um milagre por release. E vantagem competitiva não nasce de um momento brilhante, nasce da serenidade do método. Transformação bem-sucedida não depende de mágica nem de ferramenta salvadora. Depende de padrões bons, repetidos por tempo suficiente para virarem capacidade organizacional. Isso inclui tese de valor explícita, portfólio sob controle, ownership real, cadência de execução e aprendizado incorporado ao sistema. Então a provocação final é esta. Na sua empresa, os sinais de sucesso já aparecem como padrão repetido, ou vocês ainda estão tentando compensar falta de método com mais tecnologia, mais iniciativa e mais urgência? Porque, no fim, o mercado não premia quem parece moderno. Premia quem consegue repetir resultados sem depender de milagre.